Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa noite de sexta-feira, o encerramento da nossa Semana Espírita 2019, com chave de ouro, com o nosso irmão Uriel de Patos de Minas. Mas antes, nós temos aqui os nossos avisos, os nossos agradecimentos, algumas recomendações, para que a gente até aproveite a sintonia da leitura para entrarmos em clima de prece e recepção da palavra do nosso irmão que vai falar aqui para nós hoje, para que possamos depois colocar em prática no dia a dia. A família espírita patrocinense, como sempre e como toda cidade, necessita de prece e de trabalho, porque só na prece e no trabalho nós nos mantemos em clima de união e simplicidade. Nós temos muito que agradecer a todos os colaboradores da semana, os trabalhadores e dirigentes de cada casa espírita que nos favoreceram uma semana valorosa, de muito brilho, de muita luz, de contato com o alto, a equipe de trabalhadores de Eurípides Bassanufo e a equipe dos espíritos dirigentes do movimento espírita da nossa cidade. E nós somos equipe da parte encarnada desses trabalhadores do Cristo, e nós nunca podemos esquecer disso, porque às vezes nós consideramos demais o trabalhador desencarnado ligado ao Cristo, e nós esquecemos que nós somos os principais na tarefa de disseminação e preservação da fidelidade doutrinária. O Cristo precisa de mãos encarnadas nessa terra para que ele se faça visível e atuante em toda parte. E o mundo nunca precisou tanto de Jesus quanto agora. Então nós precisamos redobrar a nossa atenção naquilo que nós prometemos no plano espiritual antes de reencarnarmos. E acima de tudo lembrarmos que nós precisamos nos apagar para que Cristo apareça cada vez mais pelo nosso gesto silencioso. E como dizia Francisco de Assis, se necessário, pelas nossas palavras. Então, como diz Emmanuel em Agenda de Luz, somos embaixadores de Jesus onde estivermos. Se a luz dele e o clarão que nos descortina o futuro. Se a luz dele e o clarão que nos descortina o futuro. Onde fores defrontado pela calúnia, se a palavra amiga do esclarecimento benéfico. Se a treva tenta envolver-te, faze a claridade do otimismo com as bênçãos do amor que auxiliam em todos os instantes. Se nos propomos ao serviço do Divino Mestre, descortinemos a Ele o nosso coração, a fim de que seus desígnios imperem sobre o nosso roteiro e para que a nossa vida seja uma luz brilhante para quantos caminham conosco sob o nevoeiro do mundo. Lembra-te de que tudo nas horas de hoje decorre das criações do dia de ontem, tanto quanto a nossa conduta presente traçar-nos-á o amanhã infalível. Lembrando que a Semana Espírita de Patrocínio, ela é promovida pela Aliança Espírita Municipal, que é o conjunto das nossas casas espíritas. A AME é formada aqui em Patrocínio pela Sociedade Espírita da Casa do Caminho, o Centro Espírita Ensinamento de Jesus, o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, o Núcleo Espírita Francisco Cândido Xavier e a União Fraterna Hilton Gonçalves Dias. Nós, como aqui falamos ontem, pedimos a quem for de interesse colaborar conosco com a obra do Cristo de variadas formas possíveis, como cada um achar interessante. Não é a maneira de pedido que nós apresentamos, mas a maneira de carência que o próprio Espiritismo apresenta na forma do seu movimento. Para isso, basicamente, a AME tem o carnezinho de doação, que é a doação mínima R$10 por mês. Mas quaisquer outras coisas que nós pudermos oferecer para o Cristo, será sempre bem-vindo. Seja o nosso tempo, seja o nosso amor, seja a nossa fala, seja o nosso interesse
em divulgar aquilo que até hoje tem sido tão rico para nós em matéria de desenvolvimento espiritual, que se chama Espiritismo. A respeito da Feira do Livro, foi para todos nós um sucesso, tanto de vendas quanto principalmente de disseminação da mensagem espírita. Nós vendemos uma boa porcentagem dos livros que nós pedimos. A renda que nós tivemos em lucro será toda voltada para a manutenção das casas e promoção de eventos ao longo do restante deste ano na nossa cidade. Então é um dinheiro que volta para nós, e volta para nós nos incentivando cada vez mais a trabalhar, a escutar e a praticar sobre a doutrina. Como nós dissemos, hoje quem fala para nós é o nosso irmão Uriel, de Patos de Minas. E o carnezinho a gente consegue com quem? O carnê nós conseguimos nas casas espíritas. Toda casa espírita tem aqui o seu representante que vai dar notícia a respeito desse carnê para nós. Na Casa do Caminho tem a Dani, tem a minha, não, só a Dani. Lá no Ensinamentos tem eu, o seu Lúcio, o Gabriel, o Gilberto. No Ceareiros também tem o Douglas. E lá no Núcleo Espírita do Serra Negra tem o Patrick e o pessoal lá, certo? Então, o Uriel, para quem não conhece, vai ficar admirado da fala dele, das reflexões com o Cristo. Quem o conhece, com certeza vai prestigiar mais ainda o seu trabalho. Envolve-nos positivamente, desde as redes sociais até a presença física, com um belíssimo trabalho que tem feito num grupo de WhatsApp, ou vários, já são vários na verdade, que se chama Espiritismo 24 Horas. E com certeza, quem ainda não fizer parte de um grupo desse, sairá daqui interessado em ser adicionado em um desses grupos de estudo, de comentário, de experiência, de prática, de vivência e de postura espírita, como Dona Alzira falou aqui no início da semana, e que nós todos precisamos apresentar. Uriel, a fala é sua, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Para nós é uma alegria difícil de ser exposta em palavras estar aqui na noite de hoje. Meu nome é Uriel Santos e comparecermos a uma semana espírita convida-nos a uma reflexão, pois sempre percebemos, tanto encarnados quanto desencarnados, unidos em um propósito de amor. E comparecer a uma semana espírita para conversar sobre o Evangelho como guia de conduta nas relações humanas é de uma importância nos dias de hoje que talvez nós não consigamos expressar muito bem. Se nós nos lembrarmos das palavras do Cristo nos trazidas pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 24, versículos 12 a 14, 12 a 15, quando nos é colocado o sermão profético, nos foi falado que chegaria um tempo que, por muito vermos prosperar as iniquidades, o amor poderia se esfriar. Contudo, apesar disso, aqueles que permanecessem firmes no amor, estes seriam salvos. Porque chegaria um tempo, chegaria um momento em que o evangelho do reino seria propagado para todos os povos e para todas as nações. E aí, e a palavra é firme, a palavra é forte, a palavra é impactante, e aí seria o fim. Mas não o fim como uma concretude de que não mais haveria nada, mas um fim de dores, um fim de sofrimentos. O início de regeneração. Nós vivenciamos um tempo, nós vivenciamos um momento em que, por vermos prosperar as iniquidades, o nosso amor pode se esfriar. Mas precisamos ser firmes. Não deixe o seu amor esfriar. Não deixe o seu coração perder o gosto pelo Evangelho do Cristo, porque também é o momento dele ser propagado para todos os reinos, todos os povos e todas as nações. É o momento de nós extinguirmos através do conhecimento desta palavra, é o momento de nós extinguirmos através da vivência do amor que o Cristo nos oferece,
é o momento de nós extinguirmos essas iniquidades e darmos aso, darmos origem a novas etapas na nossa vida. Uma amiga, conversando comigo recentemente, ela dizia, era uma segunda-feira pela manhã, em lágrimas ela falava, Uriel, eu não conseguirei chegar ao final do dia de hoje. Passo por uma destruição familiar, um relacionamento de décadas acabava de chegar ao fim. Os filhos espalhados, nenhum dos filhos a ligava. E ela em lágrimas, Uriel, não conseguirei chegar ao final do dia de hoje. Uriel, não conseguirei atravessar por isto tudo que estou atravessando sozinho. E ali comecei a refletir. Quantos de nós não precisamos nem fazer uma viagem longa no tempo, mas quantos de nós, num intervalo muito curto de tempo, não passamos por momentos assim? Que acordamos, mas sem uma vontade firme para levantar da cama. Acordamos melancólicos. Acordamos com as crises, os problemas e as dificuldades na nossa vida, questionando-nos. Mais um dia, será que iremos prosperar? Será que iremos vencer? Será que conseguiremos atravessar essa fase na nossa existência? Quantos de nós já não se sentiu sozinho dessa forma? E ela me perguntando, e ela me dizendo, o que faço? Não conseguirei atravessar por esses momentos sozinho. E a única resposta que passou à nossa mente, e a única resposta que o nosso espírito conseguiu oferecer a essa irmã foi, parabéns. E ela estranhou. Parabéns por quê? Um momento de tanta dor, um momento de tanta dificuldade, por que você me dá os parabéns? Por que você me concede os parabéns? Parabéns, minha irmã, porque você alcança um momento de rara sabedoria, de que você não está aqui para atravessar a vida sozinho, de que você não está aqui para vencer sozinho. O mundo pode nos fazer acreditar que somos essencialmente orgulho, que somos essencialmente egoísmo, que é cada um por si, e nós esquecemos até a parte do Deus por todos, que ninguém tem nada a ver com a nossa história, que nós iremos enfrentar tudo sozinhos, mas essa não é a nossa essência. Nós somos essencialmente amor. Nós estamos aqui uns pelos outros, e é este amor que irá salvar-nos desses momentos de melancolia, desses momentos de desespero, desses momentos de dores. Parabéns, minha irmã, porque neste momento você alcançou algo que muitos passam anos, passam a vida inteira e não conseguem perceber, que somente de mãos dadas nós alcançaremos a vitória. E todos nós, não importa o momento que você está, não importa a dor que você esteja passando, não importa o sofrimento que tenha batido a tua porta, todos nós vamos prosperar em conjunto através do amor, porque essa é a nossa essência. E falar sobre o Evangelho como guia de conduta nas relações humanas é falar sobre o amor. Por isso eu peço que todos aqui, se já não estão confortáveis nas suas cadeiras, que se coloquem o mais confortável possível, porque a nossa viagem é longa. Nós vamos começar com uma fala, com um texto que abre a obra Libertação. Autoria espiritual André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. E as primeiras palavras da obra Libertação são nos entregues por Emmanuel, onde em um texto, Ante as Portas Livres, ele narra uma antiga lenda egípcia de um peixinho vermelho. Só que para a gente não se perder nesse peixinho vermelho, nós vamos dar um nome a ele. O peixinho mais famoso da Disney, nós vamos chamar esse peixinho vermelho de... Qual é o peixinho mais famoso da Disney? Nemo. Que nós não estamos procurando, que nós já encontramos. E narra-nos Emmanuel que no centro de um jardim muito bonito, no centro de um jardim muito vistoso, havia um lago cheio de peixes,
com uma comunidade de peixes maravilhosa, porém preguiçosa. Uma comunidade de peixes que se refestelava na lama, no fundo, que preocupava-se apenas em catar minhocas e larvas, que preocupava-se apenas com o seu comportamento egoísta de ali estar, ora na sombra, ora no sol. Mas dentre essa comunidade de peixes, que inclusive tinha eleito um rei, que era o mais forte de todos, porque como eles passavam o tempo inteiro alimentando-se de larvas, de minhocas, e não preocupavam-se com nada, eles estavam, como aquele que vos fala, um pouco acima do peso. Eles estavam um pouco fortinhos. Dentro dessa comunidade de peixes, nós tínhamos um que era um pouco mais fraquinho, que era um pouco mais magrinho, um pouco mais, como minha avó falava, um pouco mais mirradinho. E ele era desprezado pelos seus pares, desprezado pelos seus colegas, não conseguia alimentar-se direito. E é o nosso amigo Nemo. Sem ter muito o que fazer, ele passava todos os dias estudando, passava todos os dias lendo. Ele fez a contabilidade, ele fez o estudo de todos os ladrilhos que tinham naquele lago, no centro daquele jardim. Ele sabia quais eram os locais onde a chuva caía, de que forma ela caía, quais os locais que se enchiam mais, quais os locais que ficavam mais secos. Ele conhecia todos os detalhes daquele pequeno lago. E ele sabia, inclusive, que aquele pequeno lago era alimentado por um filete de águas que encontrava uma porta muito estreita. Sem ter muito o que fazer, já tendo estudado toda aquela região, ele vai até essa porta estreita e percebe que dá para atravessá-la. Percebe que existe algo além daquela porta estreita, mas que para atravessá-la ele precisaria ficar ainda mais magro. Ele precisaria perder ainda um pouco das suas escamas, precisaria esforçar-se ainda mais. Com muita coragem, com uma vontade firme, ele assim o faz. E atravessa aquela porta estreita. E daquele pequeno canal atinge novos filetes de água. E fica impressionado com as novas comunidades de peixes que ele encontra. O nosso querido, o nosso pequeno Nemo estava extasiado, estava iluminado, observando aquelas novas comunidades. Quando ele chega então aos córregos, quando ele chega aos rios, ele fica maravilhado com as vilas de pescadores que ele vê ao seu redor. Ele fica surpreendido o quanto o céu era mais bonito, o quanto existiam estrelas além daquele pequeno lago que ele habitava. Chega então ao mar, chega então ao oceano, e por mais que os peixes que ele conheceu tivessem o alertado de que existiam perigos naquele oceano, ele encanta-se com uma baleia, a quem para ele o seu laguinho de origem seria uma pequena ração na alimentação diária. Ao aproximar-se dessa baleia, ele é tragado por ela. E talvez pela primeira vez na sua vida de peixe, Nemo ora ao Deus dos peixes, para que o retirasse daquela situação. A baleia então começa a passar mal e o expele, e ele é salvo daquele perigo. Ele passa ali então a respeitar, ele passa ali a entender que não deve cair em tentações. Ele encontra então o palácio de corais, e nesse palácio de corais conhece peixes que, assim como ele, estudam, que querem progredir, que querem melhorar-se. E lá, com essas amizades, com essas novas simpatias, ele conta sobre o seu lago de origem, no centro daquele jardim longínquo, no centro daquele jardim distante. E os novos amigos dizem a Nemo: a vida verdadeira é a que permeia o oceano onde nos encontramos agora. Os pequenos lagos, os pequenos filetes, com a estiagem, eles secarão. E aqueles que lá vivem sofrerão e perecerão. E Nemo, mesmo nesta vida de felicidade, Nemo, mesmo junto a essas pessoas que pensavam como ele, que queriam progredir como ele, que estavam estudando como ele, movido por um sentimento de piedade e de amor, lembra-se dos seus primeiros amigos.
e resolve retornar para avisar aqueles peixes que eles precisavam movimentar-se, que havia uma vida além daquele lago. E ele faz todo o caminho de volta, por rios, por córregos, por filetes, pelo portão estreito novamente, e chega ao lago. E ele chega animadíssimo, porque ele acreditava que os seus colegas, que os seus pares tinham sentido saudade dele, tinham sentido falta dele. E qual é a surpresa? Quando ele chega ao lago, ninguém nem tinha notado que ele tinha ido embora. Ninguém nem tinha percebido que ele tinha saído. Mas ele não desanima, porque o amor move o seu coração. E ele conta a todos as novidades que havia descoberto. E o rei dos peixes, o maior entre eles, fala: nós vamos reunir todo mundo aqui, e você vai falar em público, e você vai contar essa história. E o Nemo aceita. Quando ele fala em público, quando ele conta essa história, gargalhadas, ironias, ele é achincalhado. Ninguém acredita nele. Quando ele fala então que todos poderiam alcançar o que ele havia alcançado, mas que era necessário esforço, e pior, que aqueles peixes que estavam um pouco acima do peso precisariam emagrecer. Aí, meu amigo, porque se você fala para quem está comendo o tempo todo que precisa emagrecer, aí o bicho pega. Aí sim que os peixes colocaram ele para fora. Aí que ninguém quis nem saber das informações que o Nemo passava, e colocaram ele para fora. Mas o Nemo, ele não culpa os seus pares antigos. Ele entende o momento em que eles estavam. Ele entende o momento que eles estavam atravessando. Ele entende que aquela era a etapa evolutiva que eles precisavam passar. E quando chega a estiagem, quando eles sofrem com a seca, o Nemo condói-se desses seus antigos colegas. E no palácio de corais, junto àqueles que progrediam com eles, nunca se esqueceu dos seus primeiros. Os outros poderiam não considerá-lo, mas nunca se esqueceu dos seus primeiros companheiros, dos seus primeiros amigos, porque Nemo era essencialmente amor. Já movia-se por amor, já buscava enxergar o amor nos outros, apesar do comportamento dos outros. E a gente pode ficar bem tranquilo, porque nós nos assemelhamos ao Nemo dessa forma. Nós somos essencialmente amor. O que nos move, apesar de a gente ter desviado um pouco, o que nos move é o amor. Nós só precisamos voltar a entender o que é esse sentimento. Eu trabalho há 12 anos na área da infância e juventude, lá no Fórum de Patos de Minas. E essa semana chegou até mim um caso que conseguiu demonstrar, através da prática, como nós estamos confusos nessa questão do amor. Os pais levaram até a nossa sala uma adolescente de 16 anos, com alguns problemas, com diversas dificuldades. E dentre esses problemas, dentre essas dificuldades que a adolescente expôs para nós, ela nos fala: eu estou muito triste hoje. E eu perguntei a ela por quê? Porque eu acabei de terminar com o meu namorado. Nossa, mas que pena, é um momento muito complicado. A gente sabe que é um momento muito complicado, o término de qualquer relacionamento. E eu amo ele demais, eu não sei viver sem ele. Ele me ama demais, ele é a minha vida e eu sou a vida dele. E eu ali imaginei, ela começou a namorar com ele, devia ter uns 11 anos, ela tem 16, devia ter uns 11 anos que ela começou a namorar com ele, deve ter uns 5, 6 anos, essa história de amor, esse romance que as mais belas obras de Shakespeare não conseguem trazer para nós. E eu perguntei a ela: quanto tempo vocês namoram? E ela me respondeu: 1 mês e 1 semana. E está doendo em mim esse termo. Aí eu fiz questão de perguntar para ela, André, você tem certeza que você não está com fome? Porque o que dói na gente é fome. Amor não é feito para doer. E ela olhou para mim e falou: realmente, amor não é feito para doer. Porque tem um mês que a gente namora e a gente só briga. Todas as vezes que nós nos encontramos, a gente briga. A gente tem que começar a brigar com 6 meses, né? Falei: não, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa não. Já está esperando com 6 meses começar a brigar. Se tiver 30 anos de relacionamento, eu não sei o que vai acontecer com vocês.
O amor, hora nenhuma, o amor quando ele é quintessenciado, hora nenhuma, ele pode esperar que com 6 meses nós estaremos brigando. E aí, através do exemplo daquela adolescente, eu percebi o quanto nós estamos com fome de amor, com fome do outro, que o outro faça as nossas vontades, que o outro adeque-se aos nossos comportamentos, mas nós não estamos querendo aceitar o outro, nós não estamos querendo receber o outro, nós nos perdemos no caminho do amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, ama o teu próximo como a si mesmo. Quando começa a dissertação, são 3 textos, mas quando começa a dissertação sobre a lei de amor, um orientador espiritual de nome Lázaro nos entrega um texto na cidade de Paris, no ano de 1862. E nesse texto, o início das suas palavras são as seguintes: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, por ser o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Está dando eco, não está? Vitor, eu acho que está dando eco. Você... A minha voz já não é lá essas coisas. Só um minutinho de falhas técnicas. Oi? Funcionou? Agora ficou melhor? Então, voltando ao texto de Lázaro. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E continuando as suas palavras, Lázaro ensina-nos que não o amor no sentido vulgar a que estáis acostumados, mas esse sol interior que em seu foco ardente reúne e condensa em si todas as revelações e todas as aspirações sobre-humanas. E lá no final do parágrafo nos diz que quando Cristo pronunciou essa palavra, amor, ele fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E aqui nós temos uma construção do amor. Uma construção desse guia de conduta nas nossas relações. Começando desde o instinto, no seu início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido ele tem sensações, mais instruído e purificado ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E se nós vamos investigar o nosso planeta, se nós vamos investigar a nossa coletividade, para tentar identificar em que ponto dessa construção evolutiva de amor nós estaríamos, nós temos que voltar os nossos olhares para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E lá naquela descrição maravilhosa e didática feita por Kardec, nós percebemos que o nosso planeta é um planeta extremamente avançado intelectualmente, mas ainda atrasado moralmente. Nós estamos neste ponto das palavras de Lázaro, nós estamos avançados, porém corrompidos. Nós confundimos o amor com paixões desenfreadas. Nós confundimos o amor com o sentimento onde eu quero que o outro, eu preciso que o outro supra todas as minhas necessidades egoísticas. Mas não posso me adequar ao outro, entendendo, assim como Nemo entendeu os seus pares, entendendo que cada um tem o seu momento. Então nós precisamos repensar, se nós queremos entender o Evangelho como guia de conduta nas relações humanas, nós precisamos repensar e ressignificar o amor na nossa existência. E pensando sobre amor, e aqui nós precisamos deixar uma coisa bem clara, talvez seja uma falha de quem vai expor sobre o amor, indicar que pode se ditar uma cátedra, que pode se falar e o que se for falado vai servir para todos,
conversando sobre o amor, nós temos que entender que cada um vai ter um momento de compreensão. Cada um vai ter uma forma de compreender como ressignificar a sua vida através do amor, com as suas experiências, com as suas vivências. O que nós podemos é colocar, expor, através dos nossos exemplos, da nossa vivência, para que aí sim a gente tente chegar a um denominador comum de entendimento. Quando eu passei a tentar analisar como ressignificar a minha vida através do amor, como colocar o Evangelho, que é um sol que paira sobre todos nós, como um guia de conduta nas minhas relações, eu tive uma percepção que talvez o amor precise de 3 etapas de construção. E essa percepção me foi muito ajudada quando fui à obra Boa Nova, no capítulo 3, Primeiras Pregações. A obra Boa Nova, autoria espiritual Humberto de Campos, psicografia Francisco Cândido Xavier. Quem aqui já leu a obra Boa Nova? Levante a mão. Aqueles que já leram, vamos ler uma segunda, uma terceira e uma quarta vez. Aqueles que ainda não leram, com certeza deve ter 1.200.000 cópias ali na nossa feira do livro espírita. Adquiram, porque são 30 capítulos que eu costumo dizer que são 30 revelações para o nosso dia a dia. E nesse Primeiras Pregações, nesse capítulo 3, Humberto de Campos, de forma muito poética, muito lírica, nos fala que nos primeiros dias dos anos 30, antes de suas maravilhosas manifestações, o Cristo encontra-se com o Batista no deserto inclemente da Judéia, muito próximo das areias escaldantes da Arábia. E ali permanecem os dois algum tempo naquelas condições severas de jejum que eram impostas, que eram usufruídas pelo Batista. Logo depois, feitas as tratativas necessárias para a construção do reino divino, o Cristo dirige-se ao oásis de Jericó, um paraíso de brandura e de verdura, e vai até Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, passa a primeira noite e dirige-se até as cercanias do templo, onde um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos fica impressionado com aquele homem, com aquela individualidade, com aquela beleza que eles não conseguiam muito bem explicar. Muitos desses sacerdotes afastam-se, mas um particularmente permanece, Hanã, que seria o juiz inclemente de sua causa, e começa a questionar em um dos diálogos mais belos de toda a literatura espírita que eu já me deparei. Galileu, que fazes aqui? Ao que é respondido pelo Cristo: venho até Jerusalém para instituir, para construir o reino de Deus entre os homens. Hanã, de forma irônica: e o que seria esse reino? Esse reino, sacerdote, é obra divina no coração dos homens. Hanã questiona: obra divina no coração dos homens? Que homens seriam esses a abraçar esse reino? Acaso, e aqui nós percebemos uma individualidade avançada, porém corrompida. Uma individualidade com muitos conhecimentos do mundo naquele momento, que recebe a semente divina das bocas do influxo do próprio Cristo, mas que prefere deixá-la à beira do caminho, para que os pássaros do céu fizessem o que quisessem com ela. De onde viriam as pessoas para compor esse reino, Galileu? Acaso há algum príncipe desconhecido com você? Como é que você vai construir esse reino? As pessoas para construir esse reino, responde Jesus, virão de todos os lugares do planeta. Ao que Hanã responde: realmente, os tolos e ignorantes povoam esse mundo, e eles vão chegar de todos os lugares do planeta. E você fala, Galileu, que você quer construir um reino divino, mas por acaso você já viu alguma obra perfeita ser construída através de fragmentos de lama? E aqui eu peço que os que me escutam ainda
arrepiem-se junto comigo, porque essa parte ela é emocionante. Responde o Cristo, com doçura, porém com firmeza: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel que seja superior ao da boa vontade. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. Para construir esse reino no coração da senhora, o material vai ser o sentimento. E ele vai ser moldado através da boa vontade na modificação dos teus passos. Porque nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E Hanã, sem entender a beleza, o brilhantismo dessas palavras, questiona do meio Rabi: conhece acaso Roma e Atenas, reinos do mundo? E o Cristo responde a ele: conheço o amor e a verdade. Acaso, Galileu, conhece os códigos da corte provincial e as leis do templo? Conheço, sei da vontade de meu Pai que está no céu. E é isso, dentro do nosso entendimento, nos nossos momentos de existência, é isso que nós precisamos começar a aprender a ouvir: a vontade do nosso Pai que está no céu. E Hanã não percebe o alcance dessas palavras, tanto que ele, irritado, dirige-se até a Torre Antônia. E o Cristo permanece mais alguns momentos em Jerusalém, passa mais aquela noite em Jerusalém, antes de dirigir-se pela estrada até Nazaré. Ali passa por Caná, e logo após encontramos o Mestre nas circunvizinhanças de Cafarnaum, onde à beira do Tiberíades ele começa a procurar amigos de longa data. E entre aqueles homens hábeis em pescar, ele encontra Simão e André. E dirige-se a eles, espargindo a semente: venho, da parte de Deus, convidar a vocês para a edificação do seu reino na terra, do seu reino entre os homens. A semente está lançada. A semente de ressignificação dos dias está lançada. Ao que Simão e André, aqueles filhos de Jonas, aqueles espíritos nobres, prontamente respondem: sede bem-vindo. E aqui nós temos a primeira parcela, a primeira etapa de construção do amor divino nos nossos corações. Amor, confiança. Você precisa confiar que o reino divino não será, mas que está sendo construído no teu coração. O mundo pode estar caindo ao teu redor, mas você precisa confiar que este reino divino está sendo construído no teu coração. Evangelista João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Aqui há uma interrogação. Crede também em mim. Caminhe os meus passos. Credes em Deus? Confia. Crede também em mim. Escreva a tua história de acordo com os meus ensinos. Sede bem-vindo. Confia. Confia nesse amor que quer ressignificar a tua vida. E eles confiam. Nós confiamos no amor divino? Nós temos confiança no amor divino? Temos confiança, podemos responder com segurança. Nós temos confiança no amor divino. Mas ainda somos pueris, como Simão e André também o eram. Porque André começa a olhar para a vizinhança, para a circunvizinhança do lago e começa a apontar: há tão poucas vilas aqui, tão poucas pessoas, como nós iremos edificar esse reino? E Simão Pedro responde: fica tranquilo, aqui tem muito pouco lugar, mas tem muito mais vilas onde nós não estamos vendo. Então pode ficar tranquilo que vai dar certinho. E olha com aquele olhar, perdoe a palavra, olha com aquele olhar pidão para o mestre e fala: não é verdade? A gente não vai conseguir reunir todo mundo.
e o Cristo querendo deixar as elucidações para depois, mas aproveitando toda aquela empolgação na mudança, na modificação de passos, questiona Simão e questiona André: quereis ser meus discípulos? E aqui a gente tem que fazer uma consideração. Ser discípulo naquela época, ou ser um discípulo verdadeiro a qualquer momento da história, não é só seguir no Instagram, curtir a página do Facebook e assinar o canal do YouTube, não. É muito mais do que isso. Porque hoje você pergunta para um jovem, para uma pessoa: quem que você segue? Ele te dá uma lista inteira, porque ele curtiu a página do Instagram, porque ele curtiu o perfil do Instagram. Quando Cristo pergunta a Simão e a André: quereis ser meus discípulos? Ele está fazendo um convite aqui como um mestre oriental. Ser discípulo é praticamente esquecer quem você é, abandonar as suas situações ególatras e caminhar nos passos daquele mestre. Tanto que Simão e André respondem: Senhor, já com respeito, Senhor, seguiremos os teus passos. E ali, abraçando aqueles dois que receberam a semente e que frutificariam, o Cristo, juntamente com os discípulos, dirige-se até o centro de Cafarnaum, na intendência de Antipas. E lá ele encontra Levi. E questiona Levi: que fazes aqui? E Levi, nosso querido Mateus, responde: recolho os impostos do povo que são devidos a Herodes. E o Cristo questiona Levi: queres vir comigo amealhar os bens do céu? E a resposta de Levi nos mostra a segunda etapa de construção do amor: Senhor, estou pronto. Além de confiar, nós precisamos aceitar. Além de confiar no divino, nós precisamos aceitar as propostas do divino para a nossa vida, que nem sempre são flores, mas entendendo que ele tem conhecimento verdadeiro daquilo que nós realmente necessitamos. Daquilo que nós realmente necessitamos. Porque nós estamos precisando dessa nova vivência. Porque nós estamos precisando ser planificados com essas verdades. O evangelista Mateus, complementado pelo evangelista Marcos, nos fala que em um dia muito movimentado, o Cristo havia feito... Não se preocupe, eu olhei no relógio, mas nos disseram que nós vamos até 11 horas da noite, correto? 11h30, meia-noite. Oi? 5 para 11, maravilhoso. Não temos hoje futebol, nem Masterchef, nada disso, podemos estar tranquilos aqui. O Vitor nos prometeu uma sopa, então por volta de 10h15 a sopa será servida para todos aqui e nós continuaremos a nossa conversa. Então, por favor, não se preocupe com relação a isso. Mas os evangelistas Mateus e Marcos nos contam que em um dia muito movimentado, o Cristo já havia ali silenciado de forma brilhante os saduceus. Em um colégio de escribas e fariseus, um grupo de pessoas vai experimentá-lo. Desse grupo de pessoas, um em particular destaca-se e pergunta ao mestre: qual o maior mandamento da lei? 613, dentre esses 613 da Torá, qual o maior mandamento da lei? E o Cristo responde a ele, e aqui nós vamos pegar as palavras de Marcos: ouve, ó Israel, um é o Senhor é um, e amareis a esse Senhor acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu intelecto, toda a tua vontade e todo o teu espírito. O doutor da lei já conhecia essas palavras. Estava aqui, salvo o melhor juiz, aí, perdoem-me se eu falhar nos números, porque, como a minha esposa me fala, quando a gente está chegando perto dos 40, a memória começa a falhar. Então, me perdoem aqui se eu errar os números. Mas o doutor da lei não se surpreende, porque isso já estava em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Mas a outra, continua Cristo, a outra
que assemelha-se a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos, capítulo 19, versículo 18, salvo o melhor juízo. Só que nesse momento, o doutor da lei, ele fica surpreendido. E aqui eu não quero fazer nenhum exercício de exegese, nenhum exercício de interpretação profunda, de grego, de aramaico, nada disso, porque eu não tenho competência para isso. Mas eu quero que a gente procure colocar-se no lugar desse doutor da lei. Porque enquanto aqueles escribas e aqueles fariseus foram experimentá-lo, este doutor da lei vai com o sentimento de testá-lo, mas testar em conhecer. Porque este doutor da lei já estava cheio de verdades que não mais o alimentavam, ele precisava de algo mais. Ele já sabia dessas palavras, mas ele queria um mestre verdadeiro, um rabi que não apenas falasse, mas que também colocasse isso em prática. Ele precisava desse sentimento. Ele precisava que o seu coração fosse movimentado por esse sentimento. Ele precisava que as suas fibras mais íntimas fossem transformadas por uma energia como aquele mestre oferecia. Tanto que ele responde extasiado: estás certo. Um é o Senhor é um. E nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos, isso resume toda a lei e todo o profeta. E o Cristo diz a ele: estás bem próximo do reino de Deus, dessa construção, dessa obra divina nos nossos corações. Porque quando nós tentamos interpretar o sentimento deste doutor da lei, nós conseguimos nos colocar no seu lugar. Prestem atenção. O mundo hoje está muito rápido. As coisas estão passando muito rápido. E parece que nós estamos nos esquecendo do silêncio que é tão necessário para a nossa paz. Do silêncio que é tão necessário para nós ouvirmos aquilo que realmente é verdade na nossa vida. Eu conversava com a minha esposa, ela me mostrou um vídeo interessantíssimo nesse dia, e eu conversava com a minha esposa, sempre gostei muito de assistir filmes. E um filme que marcou muito a minha vida foi, quem se lembrar desse filme, tem praticamente a minha idade, foi Matrix, de 1999. E quando Matrix chegou na locadora, eu precisei esperar 2 semanas para alugar aquele filme. E era uma alegria você fazer a reserva de um filme na locadora, você ir à locadora, você escolher um filme. Como é que chama a senhora? Maria Alice. Dona Maria Alice, a senhora concorda comigo? Você escolher um filme, você ter aquela excitação em levar o filme para casa das nossas videolocadoras. Eu falo com muito carinho de videolocadora porque foi onde eu conheci o amor da minha vida, a minha esposa que está sentada aqui. Por isso que eu falo com muito carinho de videolocadora. E era uma alegria. Hoje, se nós queremos assistir um filme, o que a gente faz? Google Play, Netflix. A gente vai direto para o carrossel do Netflix. A gente fica 1 hora escolhendo um filme e sai ali com uma dissensão quase que familiar. Não escolhe você, não escolhe você, não escolhe você, não escolhe você. Não, já falei que é para escolher você, não escolhe você. Ah, eu quero ver esse? Não, mas esse eu não quero ver, então escolhe você. E ali a gente fica 1 hora nessa conversa, nesse diálogo fraterno. Tá fácil escolher um filme. Aquela dificuldade, aquele prazer, parece que a gente perdeu. Tá fácil. Quando eu mudei para Patos de Minas, eu sou de Belo Horizonte. Nasci em 10 de agosto de 1983. Mudei para Patos de Minas em 1984. Patos de Minas tinha uma pizzaria, que era a pizzaria Aeroporto. E era uma pizzaria que ficava fora da cidade. Se a gente queria comer uma pizza, era aquele... Conhece? Sabe o que eu estou falando? Maravilha. Como é que você chama, irmão? Então você está vendo que eu não estou mentindo. Ela ficava fora da cidade. Então, se você queria sair para comer uma pizza, você arrumava toda a família. Você queria comer uma pizza às 7h30 da noite, você saía 5 horas da tarde. Arrumava toda a família, arrumava o bebê, o carrinho de fraldas, alimentava o bebê. Eu costumo brincar, né, que a gente passava por 4 mataburros, 3 porteiros e chegava na pizzaria. E era uma alegria. Era um momento em que a família confraternizava-se. Nós esperávamos a semana inteira para comer aquela pizza. Precisávamos, inclusive, fazer reserva se a gente queria comer pizza aquela semana. Hoje em dia, se você quer pedir uma pizza, você faz o quê? iFood. Não, nem liga mais. Eu não sei nem como é que aperta as teclas no meu telefone mais. iFood. Eu vou ao iFood, no meu caso, geralmente, eu pego um cupom de R$12, procuro uma batata frita de 15 com frete grátis, pago R$3 e acho a coisa melhor do mundo. Mas não tem a alegria daquele momento.
Nós fomos perdendo, eu dei exemplos muito simples aqui, nós fomos perdendo a alegria da construção das coisas. E talvez por tudo ter ficado muito fácil, nós esquecemos como é a alegria de construir um amor nas nossas vidas. Porque nós acreditamos que o amor também é uma construção de Netflix, é uma construção de iFood, que basta nós pegarmos algum programa, algum aplicativo, que ele irá surgir magicamente na nossa vida. Mas o amor precisa de confiança, o amor precisa de aceitação. Se o problema bater na tua porta, não tem como você pegar o seu celular, um aplicativo e falar, vai para a esquerda o problema, eu não quero você. Não há essa possibilidade. Você precisa enfrentá-lo, você precisa vivenciar aquela situação, e você precisa enfrentá-lo com coragem. Você confia que pode estar à beira do precipício, mas que há uma força muito maior, dizendo aos teus ouvidos, você vai prosperar. Uma força que nós ainda não entendemos. Nós temos que ter isso em mente. Nós não entendemos a Deus. Não nos cabe entender a Deus. O livro dos Espíritos nos fala, falta um sentido para isso. Nós começamos a estudar os seus atributos. Soberanamente justo e bom, perfeito em tudo, eterno, imutável, mas entendê-lo nós ainda não entendemos. Tanto que há uma anedota, e perdoe-me aqui se eu falhar os personagens dessa anedota, que nos conta que Agostinho, o querido Agostinho, o nobre Agostinho, sentado provavelmente às beiras do Mediterrâneo, em um momento de questionar, ele quer entender a verdadeira substância de Deus. E estava sentado ali há muito tempo, quando surge uma criança com um baldinho e uma colherzinha e passa do seu lado. E essa criança vai até o mar e começa a pegar a água do mar e colocar no baldinho, pega a água do mar e coloca no baldinho, pega a água do mar e coloca no baldinho. E Agostinho, irritado com aquilo, pergunta, ô menino, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Para de colocar a água do mar nesse baldinho? E o menino responde, a criança responde a Agostinho, ora, eu estou tentando colocar toda a água desse oceano neste balde. E Agostinho fala para a criança, mas você não vai conseguir isso nunca, você perdeu o juízo. E a criança responde a Agostinho, você também não vai conseguir colocar a substância íntima de Deus nessa sua cabecinha. E desaparece. Então isso nós não vamos conseguir. Se nós estamos esperando para compreender o amor, se nós estamos esperando para modificar os passos da nossa vida, compreender completamente a substância íntima de Deus, nós estamos falhos. Nós vamos perceber a cada momento que nós pegarmos um pouquinho de água e colocarmos no balde da nossa existência, nós vamos percebendo em partes o que Ele quer para a nossa vida. Confiança, aceitação. E a partir desses dois preceitos nós passamos para o terceiro que estamos vivenciando, amor prático. Que é quando nós modificamos os nossos passos. Que é quando nós percebemos que essa rapidez da vida, que deveria apenas nos auxiliar, acabou, foi talvez nos atrapalhando e muito. Que nós precisamos parar. Que nós precisamos silenciar. Que nós precisamos respeitar. E que nós precisamos tentar buscar entender o que está querendo ser dito nos nossos dias. Como nós podemos modificar os nossos passos através desse guia de conduta divina consubstanciado no amor. Como o amor pode mudar a minha vida? Eu pergunto a todos, como o amor pode mudar a tua vida? O que o amor pode fazer por você? E geralmente essa resposta vem nos nossos momentos de dores, geralmente essa resposta vem nos nossos momentos de sofrimento. O que o amor pode fazer por você? Como a minha conduta pode ser modificada através do amor? Que partes do meu comportamento eu preciso modificar para colocar o Evangelho como guia de conduta na minha existência? Porque, veja bem, capítulo 17 do livro Fonte Viva, onde Emmanuel separa uma parte de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E os dois primeiros parágrafos.
O Cristo espera pelos homens, mas os homens esperam igualmente pelo Cristo. Não acreditem em um mundo redimido sem almas igualmente redimidas. Nós estamos precisando modificar as nossas almas. Nós estamos precisando comportar-nos como Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Só que qual é o nosso comportamento logo pela manhã? Eu acordo, Cristo fala, Uriel, primeiro eu finjo que eu estou dormindo. 6h30 da manhã, Senhor, já está cedo, vamos esperar um pouco mais. 6h30 da manhã não dá. Sim? Eu me empolgo um pouco, então às vezes o microfone baixa. 6h30 da manhã não, Senhor, está frio demais. Tudo bem, eu vou esperar até 7h30. Uriel, tem certeza que o Senhor falou Uriel? É um nome complicado. É Uriel mesmo que o Senhor está chamando? E ele espera mais um pouquinho. Uriel? Não, agora não dá, Senhor. Agora eu tenho que conferir meu WhatsApp aqui, eu tenho que curtir umas fotos de gato no Instagram, agora eu não consigo. E ele fica me chamando o dia inteiro para mudar os meus passos, para mudar a minha vida, e eu não tenho a capacidade de responder como Ananias. Eis-me aqui, Senhor, redimindo o meu comportamento. Identificando o que eu preciso, onde eu preciso e como ressignificar a minha existência. Eu tive essa percepção mais forte em uma vivência há 3 anos. Estamos em 2019, em uma vivência há 2 anos, perdão. Como eu contei para vocês aqui, e prometo, é o último caso que eu irei contar. Eu, como bom mineiro, gosto de um pão de queijo, de um café e gosto de conversar demais. Mas prometo que é o último caso que eu irei contar. Nasci em Belo Horizonte. Com 7 meses, meu pai é transferido para Patos de Minas, trabalhava na Linhas Corrente. Quem se lembra da Linhas Corrente? Depois ela passou pelo nome de Âncora, eu não sei como era o nome dela. E meu pai foi transferido porque eles abriram aqui uma nova cadeia de vendas no Noroeste, e meu pai assumiu o Noroeste aqui. E nós viemos para cá. Nas curvas que a vida faz, nas voltas que o mundo dá, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai e minha mãe, eles se divorciaram. Eu sempre tive mais contato com a minha mãe, sempre. Eu sou muito ligado à minha mãe. E como meu pai foi para Belo Horizonte, a nossa relação ela ficou ainda mais estremecida, ao ponto de, em um determinado momento, nós não nos comunicarmos mais. E eu precisei de muitos anos para entender que aquilo tinha me feito mal. Na época as pessoas me perguntavam, você sente falta? E eu, como jovem, adolescente, falava, não sinto falta nenhuma. Não me faz falta nenhuma, não me faz falta alguma. E o tempo foi passando, nós nos comunicávamos no aniversário, no Dia dos Pais, e houve anos que nós não comunicamos nem nos aniversários. Quando eu fiz ali por volta dos 28, 30 anos, nós voltamos a nos comunicar por telefones esparsos. E aí surge essa maravilha que ajuda aí muito no cadinho de amor, porque Emmanuel fala que família é um cadinho de amor, que ajuda aí muito na construção desse amor. Surge essa maravilha que é o WhatsApp. No WhatsApp nós temos um grupo de família, bom dia, boa tarde, boa noite, e por aí vai. E o meu pai acha o meu número e volta a se comunicar comigo. E quando ele se comunica comigo, eu falo, não vou responder não, sinceramente. Era uma mágoa que eu não admitia que tinha. Era um novelo, como se um gato tivesse mexido aqui dentro de mim, mas eu não admitia que tinha. Não vou responder não. Só que aí vem o medo. Você está querendo ressignificar a sua vida. Você está querendo colocar o Evangelho como um guia de conduta. Responda. E eu respondia, mas respondia de forma fria. E eu me lembro que uma mensagem do meu pai foi a seguinte: Uriel, nós perdemos muito tempo nessa vida. Dessas mensagens que parecem premonitórias, mas nós ainda teremos muito tempo para recuperar isso, não teremos? Eu me lembro que respondi, porque eu estava trabalhando, sei o que eu estava fazendo, eu queria que aquele papo se encerrasse. Eu respondi assim, não pai, pode ficar tranquilo, nós vamos ter muito tempo ainda para parar essas nossas arestas. Me lembro que a expressão que eu utilizei foi essa. Em setembro de 2017, um primo meu, e aí para não falar que eu estou mentindo, eu gosto de citar o nome, não vou citar a data de nascimento porque não sei, um primo meu de nome João Luiz, ele me manda uma mensagem. Foi um simples, eu estava trabalhando no fórum, foi um simples oi.
Quando ele me mandou oi, eu não tinha o número dele salvo, mas eu vi a foto e reconheci. E quando ele me mandou oi, a primeira pergunta que eu fiz para ele, porque nós não conversávamos há anos, há décadas, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: João, vírgula, meu pai morreu? Eu não tinha outra pergunta para fazer para ele. Por que ele iria entrar em contato comigo? E aí ele fala: olha, seu pai ainda não morreu, mas ele passou mal, está internado no CTI do hospital, está com 5% da função renal e nós gostaríamos que você viesse para Belo Horizonte. Qual que é a primeira ideia que passa na minha cabeça? Qual? Não. Foi não. E conversa isso com muita naturalidade. Foi não. Não vou ao hospital. Por que eu vou? Por que eu vou a Belo Horizonte? Há quantos anos nós não temos contato? E aí, como muito ligado à minha mãe, se eu estou aqui onde eu estou hoje, é por causa da minha mãe. Então, por que eu vou justamente nesse momento? Nesse momento de dor, nesse momento de aflição? Porque só agora que lembram que eu existo. Mas aí vem o mentor. E o mentor, ele age primeiro com medo. Ou você vai ao teu lugar, o umbral trevoso está guardado. Então vá. Peguei os dias no sistema que eu precisava pegar nas folgas do tribunal. Minha esposa pegou as folgas na faculdade e na manhã seguinte nós fomos para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, a minha família, a família materna, mora ali. Quem conhece Belo Horizonte vai saber o que eu estou falando aqui. Mora ali na região da Pampulha. Meu pai mora no Castelo, então nós somos daquela região. Morava no Castelo, então nós somos daquela região ali. Só que ele estava internado num hospital lá no Barreiro. E quem conhece Belo Horizonte sabe a distância que é. É uma viagem. Aquilo é uma viagem. E no primeiro dia eu fui. Saí dessa região e fui para o Barreiro. Um trânsito do anel rodoviário terrível. Cheguei até o Barreiro, encontrei. E se eu tinha a mágoa do meu pai, vocês imaginam a mágoa que eu tinha dos meus tios, de todos os outros. Se a mágoa do pai era grande, a mágoa dos tios era muito grande também. Na hora que eu chego no hospital, meus tios falam para mim: vá ao CTI, vá até o local onde seu pai está e veja seu pai. Eu falei: não, por quê? Não, vá, você precisa ir, vá até seu pai, etc. Contrafeito, fui até o CTI. E me lembro que me doeu tanto, porque eu cheguei ao CTI e o médico começou a me perguntar, porque o médico faz pergunta para os parentes. Filho é o parente, entre aspas, mais próximo. O que seu pai come? Não sei. O que seu pai toma de remédio? Não sei. Qual que é o estilo de vida do seu pai? Não sei. E o que mais me doeu foi quando eu tive que responder: eu não conheço o meu pai. E ali a revolta que é contra o encarnado passa para Deus. Por que você me coloca nessa aceitação? Aí a confiança, aí toda essa construção de amor vai por água abaixo. Porque vamos deixar uma coisa bem clara: a gente não está fazendo Enem para espírito puro, não. Nós estamos fazendo Enem para espírito regenerado. E nós não passamos desse vestibular ainda. Aqui dentro nós somos prova e expiação. E a prova e expiação começou a falar alto aqui dentro. Saí do quarto, com a promessa de voltar no outro dia. Só que aquela tia que eu tinha a maior mágoa vira para mim e fala: Uriel, amanhã meu filho não vai poder me trazer, você pode me dar uma carona? Aí você já começa a olhar para o céu e falar: oh meu Deus, o que o senhor está querendo me falar? O que o senhor está querendo me dizer? O que eu estou precisando aprender? Aí o mentor fala: dá a carona, ou senão o teu lugar no umbral trevoso está guardado. Não, tia, pode ficar tranquila, dou a carona sim, contrafeito, mas educado. Acordamos no outro dia de manhã, minha esposa e eu buscamos a tia e fomos até da região da Pampulha até o Barreiro. E ali ela vai conversando conosco do filho que ela havia perdido de câncer, do marido que depois de 44 anos de casamento a havia abandonado, e vai contando todas as agruras e os sofrimentos da vida. E ali, escutando isso, nós percebemos uma pessoa que nós não precisávamos magoar ou estar magoados, mas que nós precisávamos entender, porque no sofrimento nós estávamos nos igualando. E eram duas pessoas: ela prestes a perder o irmão que muito amava, eu prestes a perder o pai que ainda não sabia que tipo de sentimento tinha por ele. Eram duas pessoas que estavam atravessando um momento de perda, que tinham as suas dores, que tinham sofrimentos,
e que se identificaram que precisavam um do outro para construir um amor. Chego, subo ao CTI e mais uma vez não sei o que falar. E principalmente não sei o que falar ao meu pai. Não sei o que falar a ele. Desço, uma outra tia me fala: amanhã não tem como vir, tem como você me dar carona? Eu falo: oh Deus do céu. Mas já com aquele pensamento, né? Deus é bom em tudo, é soberanamente justo e bom, deve ter algum sentido. No outro dia acordo, dou uma carona para outra tia e da mesma forma ela me conta os seus problemas, as suas dores, os seus sofrimentos. E a mesma sensação, a mesma percepção que eu tive com a tia Maria, eu tive com a tia Vicentina. Que nós erramos, e aí é uma fala muito bonita aqui do Cristo para Pedro, no capítulo A Negação de Pedro, na obra Boa Nova. Nós erramos porque no mundo nós somos muito mais frágeis do que perversos. Nós erramos porque nós não sabemos a extensão que esse erro irá causar. E na construção das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Porque se eu erro hoje, amanhã o outro vai errar. E se o outro errou comigo hoje, talvez ontem quem errou com ele fui eu. E todos precisamos dessas misericórdias que completam, deste coração divino que completa as nossas existências. Subo mais uma vez para o CTI e dessa vez, com as mãos na cama do meu pai, me lembro do maior remédio, do remédio mais salutar para a cura das nossas dificuldades. Que André Luiz nos convida a começar o dia com ele. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. E ali, recordei-me da prece que mais admiro, a oração de Francisco de Assis. E fiz a oração de Francisco de Assis. E me lembrei daquela mensagem do meu pai: nós perdemos muito tempo nessa vida, mas nós ainda vamos ter muito tempo no Gabriel. E falei a ele: realmente, pai, nós perdemos muito tempo nessa vida. E não sei a quantas vidas nós temos perdido tempo, mas nós vamos ter muito tempo ainda para construir a nossa história em amor. Na madrugada do dia seguinte, meu pai desencarna. Trâmites de enterro, trâmites de velório, retorno a Patos de Minas. Isso aconteceu em setembro de 2017. Em fevereiro de 2018, lembro que tive um sonho com meu pai. Meu pai, quando era mais novo, era um exímio goleiro de futebol. De pelada, mas era um exímio goleiro de futebol. E tinha uma foto comigo na casa da minha avó materna, onde ele segurava o meu carrinho. Todo esbelto, com seu uniforme de pelada, com seu uniforme de futebol. E me lembro que em fevereiro de 2018, com certeza digo isso sem qualquer fanatismo, sem qualquer ironia, com certeza fui conduzido até meu pai. E ele estava vestido como nessa foto. E pela primeira vez na vida, que eu me recordo, meu pai me fala: eu te amo. E pela primeira vez na vida, que eu me recorde, eu digo ao meu pai: eu também te amo. E ali houve a percepção de que a nossa história dava início a um novo capítulo. Um capítulo construído no amor, ressignificando a vida através de uma notícia divina, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a notícia do Pai transmitida aos nossos corações. E eu trouxe aqui um exemplo da minha existência. Mas quantos exemplos nós não temos aqui nas existências particulares que ressignificaram a vida através do Evangelho? E quantos exemplos nós não teremos de aplicar esse Evangelho nas nossas condutas? Nos atos mais simples, numa buzina de trânsito que a gente não responde, aos mais complexos, na perda de um ente querido que há muito tempo nós não conversávamos e precisamos reatar os laços. Nos atos mais simples, nós aplicaremos o Evangelho como guia de conduta nas nossas relações. Porque, senhores, senhoras, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, chegou o momento que esse Evangelho, que essa notícia é espalhada para todos os povos e para todas as nações. E aqueles que permanecerem firmes nesse amor até o fim, estes serão salvos. E eu acredito, meus irmãos, minhas irmãs, e eu acredito que todos nós aqui estamos firmes nesse propósito de amor e que nós já estamos começando a ser salvos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, que já começamos a ser redimidos, porque já começamos a construir as nossas estradas com base nessa notícia que muda os nossos passos. E como aquele peixinho vermelho,
como aquele Nemo no início da nossa conversa, encontramos pares. Encontramos aqueles que se afinizam a essa ideia como nós. E percebemos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos, construindo o amor, edificando o amor e fazendo com que este amor seja um guia de conduta em todas as nossas relações. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelos ouvidos, muito obrigado pelo convite e até o próximo encontro, se Deus quiser, dentro em breve. Que assim seja. Que assim seja. Em nome da Aliança Espírita, nós gostaríamos de agradecer por essas palavras, tão lindas, e essa vivência, principalmente dentro do lar, mostrando para nós, através do exemplo, tudo aquilo que nós precisamos nessa noite hoje. Obrigado, viu? Você sabe, eu gosto de falar demais. Nós temos os grupos de WhatsApp, nós temos o canal no Instagram que chama Espiritismo 24 Horas, temos também uma página no Facebook onde nós estamos buscando espalhar o amor. Quem se sentir interessado, vamos continuar a estreitar os nossos laços. No WhatsApp de cada casa, nós vamos colocar, ele vai mandar o link, e aí nós vamos colocar essas questões, para todo mundo poder se inscrever. E também nós vamos colocar o grupo do Manuel, que nós prometemos que foi nosso palestrante na noite de ontem. E um agradecimento a todos, porque essa Semana Espírita, a Alzira, a mulher abriu na segunda-feira, falando algo muito interessante, que a casa espírita, ela é uma estrutura física, mas os trabalhadores espíritas é que carregam o verdadeiro espiritismo. Então hoje aqui, cada um de nós que estamos aqui presentes, estamos representando as nossas casas. Porque aonde nós vamos, como Cristo nos ensinou, o reino de Deus está dentro de vós. E é isso que nós, nessa Semana Espírita, podemos perceber, porque nós encontramos cada um das casas espíritas. E através desse encontro, principalmente no café, depois ali, a gente vê a riqueza, porque a troca de informações, essa troca de valores, essa troca principalmente de vivência dentro do Espiritismo, é o nosso maior tesouro. E é isso que a AME vai tentar, a cada momento, promover na nossa cidade. Porque essa integração é justamente o principal ponto de vista. Por quê? O Espiritismo não é a religião do futuro, como diz Kardec. Ele é o futuro das religiões. E nós, como espíritas, temos que assumir o papel dentro da sociedade. Assumir o papel de, como nós fizemos, vários irmãos na Feira do Livro, Fomos lá, todo mundo que foi mágico, mostrando o quê? Doutrinas de amor, livros, eram tantos livros, Vitor, que a gente ficava assim, deslumbrado. E eu gostaria que passasse cada uma das casas que nós apresentarmos, só para fechar a noite assim, apresentando cada uma das nossas casas que estão integrantes da AME. Por enquanto, nós gostamos de falar por enquanto, porque todas aquelas outras casas que não fazem parte ainda da AME, pode nos procurar, Se sabe de alguma casa, pode nos procurar, que nós vamos estar de braços abertos para recebê-los. Nós temos a Sociedade Espírita Casa do Caminho, que fica na Rua Coronel Rabelo, O Centro Espírita de Ensinamentos de Jesus, que fica na Rua Martins Mundim. O Núcleo Espírita Chico Xavier, que fica no bairro Serra Negra, na Rua República do Líbano. O Centro Espírita de Ceareiros de Jesus, que fica na Rua Padre Modesto, que próximo a nós, no bairro São Vicente. E o União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, que fica também na Avenida Brasil,
no bairro Serra Negra. E são essas 5 casas que por enquanto fazem parte dessa união nossa fraterna. Porque o futuro do Espiritismo depende de cada um de nós. Nós pedimos então, assim, encarecidamente, que todos nós elevemos os pensamentos e agradecemos a espiritualidade por nos dar a oportunidade, nessa semana que passou, de enriquecermos os nossos corações através de pessoas que vieram aqui se expor para nós, não apenas de forma física, mas principalmente espiritual, que nós sabemos que em todos os momentos a espiritualidade está a nos conduzir. Que o amor do Cristo resplandeça em cada um dos corações, indo a cada um dos lares, tanto das pessoas que por aqui passaram, mas principalmente a todos aqueles que necessitam desse amor. Um agradecimento a todos, não apenas pela presença, mas principalmente pela doação, a doação do seu tempo, da sua dedicação e principalmente daquele amor fraterno que faz das casas espíritas centros vivos de luz, de amor e de esperança. A Aliança Espírita Municipal de Patrocínio agradece a todo mundo e a espiritualidade maior por nos amparar nessa semana de luz. Que assim seja. Que assim seja. Espera aí, gente. Ai, hoje tem No um sorteio. começo, na segunda-feira, eu falei que ia sortear uma foto minha. Autografado. E acabou que muita gente veio me cobrar isso. Autografado. E acabou que eu não pude sortear essa foto. Mas tem uma coisa que eu queria só falar. Quem aqui já viu aqueles sorteios de jantares, né? De se sentar com um artista famoso para poder passar um tempo? Mas eu não vou falar de mim, não. Dentro das casas espíritas, nós temos o atendimento fraterno. É uma coisa mágica. Ali nós temos verdadeiros momentos com pessoas que nem em nenhum sorteio do mundo nós iríamos ganhar. Então, assim, todos aqueles que necessitam, esses dias nós estávamos falando na reunião da AME, né? Porque tem, lá nós temos os núcleos que falam, né? Tem os atendimentos, tem o atendimento fraterno, do evangelho e tudo, e nós vamos trabalhar dentro de cada uma das casas. E um que nós falamos é a questão do atendimento fraterno. E muitas vezes nós chegamos, né, com muito mal-estar, com alguma coisa, e vemos aquela pessoa querida, conversamos, comendo pão de queijo, né? Que nem o Arthur Neto falou esses dias, você acha que está na testa para comer só doce de leite? Achei bom, né? Eu estou comendo bastante. Mas viver esse diálogo dentro das casas também é muito importante. Nós vamos fazer um sorteio agora de um livro. Por favor, fale um número de 1 a 31. 1 a 31, 25. Fale um número para mim de 1 a 12. 6. 25 do 6. Quem nasceu em 25 do 6? O próximo. 24 do 6. 24? Você nasceu mais próximo? Aí teria que nascer 25. Pode vir. Parabéns. Hã? Agora vai ter um lanche fraterno, tá, gente? Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos.